Certo, pessoal? É inegável que às vezes por falta de tempo a gente não consegue acompanhar todos os lançamentos do ano. Ainda mais porque agora o cinema anda muito caro e com a correria do dia a dia a gente acaba deixando algumas coisas passar. Por conta disso, existem alguns filmes que eu acabo não trazendo para vocês por aqui, por falta de tempo, por não ter assistido, por diferentes motivos. Então, por conta disso, eu decidi correr atrás de alguns títulos que foram lançados esse ano. E eu decidi trazer para vocês nesse compilado aqui, analisando eles de uma vez só. Quem não me conhece, sou o Cris, sou o principal responsável pelas análises de cinema do Cova Aberta, focando sempre nos filmes de terror e horror. E agora a gente vai começar a transacionar para vídeo. Então eu vou transformar alguns vídeos nossos aqui, alguns textos nossos aqui em vídeo, tá? Começando por esse aqui, aproveitando agora o final do ano, início de 2025, final de 2024, fazer uma espécie de recapitulação. Então vou começar agora pelo título que nessa lista é o meu favorito, que é o Pisque Duas Vezes. O filme Pisque Duas Vezes, quando ele começou a ser anunciado e sair trailer e informações sobre o filme, ele me soou como um rolê aleatório, Por isso que eu não dei tanta atenção assim para ele. O longa é o primeiro filme dirigido pela Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, que ela é atriz, Ela é filha do cantor Lenny Kravitz e ela estreou recentemente como Mulher Gato no filme do Batman. Esse é o primeiro longa dirigido por ela, estrelando ali Channing Tatum, que é um ator que havia sido conhecido por algumas comédias e filmes de ação e mais pela franquia Magic Mike, mas ele andou meio sumido, Inclusive em 2024 ele fez a participação como Gambit no Deadpool e Wolverine, mas antes de Pisque Duas Vezes saiu primeiro no ano, ele não tinha aparecido em muitos projetos. E agora ele volta aqui no Pisque Duas Vezes, fazendo ali um milionário, o Slater King, que ele é um milionário que ele comprou ali uma ilha e ele convida ali um grupo de pessoas para passar um tempo na sua ilha. Entre elas ali a protagonista e a amiga da sua protagonista. E elas vão para essa ilha curtir e com um determinado passado tempo ali a gente percebe que algumas coisas estranhas estão acontecendo. Então é um longa focado no terror psicológico, Geralmente esse tipo de longa, o atrativo é ali a base de roteiro, a construção da história, E não é exceção aqui no Pisque Duas Vezes, mas um ponto interessante que é possível levantar aqui é a condução da história por parte da direção da Zoe Kravitz. Então, como eu havia falado antes, é a primeira vez dela dirigindo um filme e eu diria que é uma ótima estreia dela, porque ela conduz a história de uma maneira muito interessante, trazendo os pontos ali, detalhes que indicam ali uma passagem de tempo, que indicam que o tempo está passando e a gente não está percebendo. Então ela planta ali pequenas pistas do que está acontecendo, flashbacks ali muito bem montados no filme, e sempre com detalhezinhos, coisas assim que nos dão dicas do que pode não estar acontecendo, para que quando o filme venha mostrar ali a possível plot twist no final, não vou dar spoiler aqui, mas quando ele chega ali nesse momento do plot twist, não é algo estranho, não tem a sensação que saiu do nada, Um outro ponto que eu gostaria de levantar também aqui é que é importante a gente falar sobre isso, que acaba influenciando no longa, é que com essa premissa não é segredo achar, que em determinado momento ele vai levantar o tema sobre abuso de poder e sobre assédio e dominância masculina. E a maneira como a Zoe Kravitz aborda isso, eu acho que é importante a gente frisar, é o ponto de vista feminino, que é importante a gente frisar isso, porque a gente tem filmes de um subgênero que tentou emplacar, mas não deu muito certo, que é o Rape in Revenge, como por exemplo Doce Vingança, que tem cenas de estupro, de assédio, mas que essas cenas elas acabam indo para um lado mais de espetáculo, assim. A Zoe Kravitz ela conduz cenas assim de abuso, tanto psicológico quanto físico, de uma maneira que consegue ser ao mesmo tempo brutal e sutil, sem condenar ali as vítimas, as personagens,
Porque tu pode pensar, elas foram lá porque é um ricaço, um cara bonitão. Sim, mas não tem problema tu se atrair por uma pessoa de uma maneira superficial. Isso não isenta ali a culpa do cara e nem diminui ali a importância da vítima, no caso, né? Então, Pisque Duas Vezes foi uma grande surpresa. Ele é um terror psicológico, sim. Por muitos momentos eu achei bem parecido com Corra, onde ele causa ali uma estranheza na artificialidade do local, tudo é muito estranho e ele vai te deixando curioso conforme o tempo vai passando. Então já fica aí a recomendação. O próximo longa que eu levantei nesse meu texto, né, que ele foi subido ali no site e eu trago aqui para vocês também, é o Alien Romulus. Diferente ali do Pisque Duas Vezes, o Alien, né, vocês devem saber, já é de uma franquia consolidada. Por que eu deixei passar esse filme? Porque os últimos 2 longas da franquia Alien, eles não me agradam muito. Eles são filmes que eles fogem um pouco da premissa original ali do terror claustrofóbico, do terror espacial ali, que foi o que consolidou a franquia, né? E eles tentaram escalonar num nível assim que a franquia não sabia muito bem por onde estava caminhando. Então, tanto que os últimos 2 filmes eles se passam sempre no passado, é sempre um depois do outro, né? Que é uma prova de que eles não sabiam para onde estavam indo. Em Alien Romulus, eles decidiram pisar no freio e voltar para a técnica de terror de origem, que é o terror claustrofóbico, essa coisa de estar no lugar fechado e tem uma criatura que tu não sabe muito bem o que é, tu não sabe de onde é que veio, não conhece as fraquezas e está constantemente atrás de ti. Então, o Alien Romulus é um filme que é dirigido pelo uruguaio Fede Álvares. Ele dirigiu ali o Morte do Demônio, ele chegou em Hollywood com o Morte do Demônio, depois ele dirigiu O Homem nas Trevas, que são filmes que, por mais que sejam de temas diferentes, né? A Morte do Demônio é um filme de possessão e O Homem nas Trevas é um filme de suspense, né? Eles carregam ali em si essa essência claustrofóbica, né? A Morte do Demônio se passa todo dentro da cabana e O Homem nas Trevas se passa dentro da casa do vilão ali. Os protagonistas não conhecem a casa e são perseguidos por ele. E esse é o grande forte do Fede Álvares, é o que ele traz para esse filme, né? A fim de resgatar essa coisa, esse terror claustrofóbico e mais sombrio. Ele traz isso para esse filme, além de trazer um outro lado da franquia, porque dessa vez os personagens eles não são exploradores, cientistas, eles são jovens que vivem no planeta, estão atrás de uma vida melhor, e a solução que eles encontram é invadir uma nave que está abandonada ali, a deriva no espaço do planeta deles, e essa nave tem cápsulas de criogenia, que vai permitir eles viajar para o planeta Colônia, né, sem ser afetado pelo tempo de viagem, que duraria aí uns 10, 15 anos, só que eles na criogenia ia aparecer um dia. E esse planeta Colônia é a Terra Prometida, assim, é lá onde eles acham que vão ter a vida perfeita. Então, já começa interessante por aí, já dá para levantar algumas questões somente a partir dessa ideia, algo como sonho americano, algo como sobre imigração, sobre disputa de classes, né? Porque eles são ali, eles vivem trabalhando nas minas do planeta, né? E aí eles vão e eles encontram essa nave, nada mais é que a nave Nostromus, que é do primeiro Alien, né? Então eles entram lá e eles encontram aquela situação caótica que aconteceu no primeiro filme, e eles têm que lidar ali com essa ameaça. O que eu acho interessante nesse filme do Fede Álvares, ele dá bastante atenção para aquela criaturinha meio aranha, que é com ela que começa tudo. Ela ataca a pessoa e coloca os ovos dentro da pessoa, e dos ovos nascem um alien. Então ele dá bastante atenção para essa criaturinha, que ela é sempre o ponto de partida da franquia, mas ela nunca aparece de uma maneira realmente ameaçadora, e aqui no filme acontece isso mais de uma vez. Eu achei isso bem interessante, como se ele estivesse fazendo justiça para esse monstro que sempre esteve ali em todos os aliens, né? Então é mais um filme que merece sua atenção. É um filme que dá para assistir
sabendo o mínimo da franquia, né? Talvez ali para uma experiência melhor, pelo menos assistir o filme original, né? Mas é um filme que traz coisas novas, não tem tanto peso no CGI, o efeito das criaturas é efeito prático, com bastante animatrônico e maquiagem, fantasia, né? E ainda por cima ele traz uma criatura nova mais pro final, que ela é bem assustadora, então vale a pena conferir também o Alien Romulus, né? Não se deixe afetar pelos últimos filmes da franquia, deem uma chance para Alien Romulus. Então aqui para nossa lista tem um outro filme aqui que é Infestação, o nome do filme, e a pessoa que viu esse filme e pensou em procurar outra coisa para ver, eu não culpo ela, porque Infestação é um filme de aranha assassina. E sim, filmes de criaturas assassinas em pleno 2024 é uma ideia por si só já ultrapassada, né? A gente tem o auge desses filmes de criatura, eles começaram com Tubarão, do Spielberg, e nos anos 2000, onde o filme Anaconda bombava, já estava no finalzinho dessa tendência. Então a gente teve outros filmes como Do Fundo do Mar, que também é de tubarão, com algumas exceções, né, como Águas Rasas também, com a Blake Lively, que é bem legal, que também é de tubarão. E em 2024 a gente teve um filme francês esse chamado Infestação, que na verdade ele foi lançado no final de 2023, mas ele encontrou distribuição para outros países em 2024 através do serviço de streaming Shudder, que é um serviço de streaming britânico que não tem no Brasil ainda, mas ele chegou também nos cinemas brasileiros no meio desse ano, aqui se não me engano. E ele vale ali a assistida porque é um filme, sim, bastante assustador, que consegue criar tensão. E é um filme onde as aranhas não tem nada assim de especial nelas. Como assim? Não tem nada na história do filme que justifique elas serem gigantes, terem poderes, ser essa coisa trecheira onde o cinema de criatura se limita hoje em dia. Não tem nada disso. Elas são somente aranhas e elas agem de forma biologicamente correta e por si só basta para ser assustador, né? Na história a gente tem um protagonista que ele vive num condomínio em Paris, um condomínio onde a maioria dos habitantes são refugiados e imigrantes, e ele gosta muito de insetos, ele tem uma coleção de insetos e ele compra essa aranha. Só que ele não sabe, essa aranha, e é mostrado no início do filme, essa aranha também foi tirada do país dela, o que já traça aí um paralelo curioso com as pessoas que vivem no condomínio, né? O diretor ali quis fazer esse comentário meio que entre linhas ali, entre ser tirado do seu país, né? E essa aranha rapidamente ela começa a reproduzir com outras espécies de aranhas que vivem no condomínio, e elas nascem, elas crescem muito rápido e elas ficam gigantescas, né? Não gigantescas, né? Gigantescas por tamanho de uma aranha normal, nada muito exagerado, né? Até rolam umas explicações científicas e biológicas, são bem convincentes. Não fui tão a fundo para saber se é o que acontece na vida real, mas são bem convincentes, não é nada absurdo, tá? A tensão desse filme ela começa a se construir depois que essa aranha escapa. E a partir desse momento o condomínio ele vira um verdadeiro ninho de aranhas. Eles focam bastante em cenas onde os personagens estão vulneráveis, as aranhas saindo do ralo, do encanamento. Tem uma cena bem icônica que a personagem tá tomando banho e as aranhas começam a sair do ralo, o que brinca com essa coisa da invulnerabilidade, né? Quando a gente está tomando banho, a gente está bem invulnerável ali, vulnerável no caso, né? Acho que as pessoas elas não pensam muito nisso. Então é curioso ver como um animal, né, que é um inseto ali, a aranha, ela começa o filme tão pequena e aos poucos vai se criando essa ameaça, ela vai crescendo mais como uma ameaça, tá? Então vale bastante para quem gosta desse tipo de filme, de mais de terror de criatura, sente falta de um filme ali onde o foco seja um monstro, né? Então é bem bacana vocês darem uma olhada ali em Infestação. Aí agora por último, eu deixei por último de propósito um filme que talvez seja um dos mais populares, ele dessa lista ele é o mais recente, que saiu no ano, né? Que é o Sorria 2, né? O Sorria, né, ele é uma continuação. O primeiro filme saiu no cinema, eu lembro que eu também não assisti o primeiro filme no cinema, porque eu tenho uma resistência assim, a filmes que parecem comercial demais, com medo de que eles sejam lotados de jumpscare e a história não seja tão boa, né? E não que Sorria não tenha lá os seus momentos,
ele tem os seus momentos ali de jumpscare, até porque é uma aposta bem grande do estúdio, da Universal. Então ele tem que ter essas coisas que são mais reconhecíveis do grande público, os jumpscare ali, alguns clichês de personagens. Só que quando eu assisti o primeiro Sorrir, eu fui surpreendido, porque ele é um filme que também trata de uma maldição, que tem um monstro que eles não explicam muito bem, mas o modus operandi ele é mais como um terror psicológico ali, assim como eu falei do primeiro filme da lista, que ele é um terror psicológico. O Sorria, apesar de não ser literalmente um terror psicológico, porque de fato tem algo ali, uma criatura que está amaldiçoando as pessoas, a forma como ele trabalha é de um terror psicológico, porque ele vai mexendo com a mente da pessoa, vai fazendo a pessoa perder a noção de tempo, a ter visões, a pessoa surta e começa a agir de maneira estranha, né? E no primeiro filme a gente tinha a protagonista, que era uma psicóloga, que ela trabalhava na clínica e ela foi alvo dessa maldição. No segundo filme, quem é o alvo da maldição agora é uma artista pop, né? E a premissa pode parecer igual, se não a mesma do primeiro, com a única diferença da profissão das protagonistas. Mas isso basta para o filme ser interessante, porque traz uma nova visão sobre a situação que a tal criatura deixa a vítima. Porque se tu muda para uma figura pública, o modo dela agir vai ser diferente. Então é interessante ver como isso acontece quando é um artista pop, quando é uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, e se encontra nessa situação, se ela vai ter o mesmo tratamento de uma pessoa que é anônima, uma pessoa que é comum, né? Então a protagonista do Sorria 2, ela toma atitudes que podem parecer questionáveis, só que quando tu percebe, tu se lembra que ela é uma figura pública, que ela é uma artista pop, e as atitudes passam a fazer sentido, porque ela não pode se expor demais, né? Ela passa a ser vítima da maldição depois que ela vai ao encontro do traficante dela para comprar drogas, né? E o traficante dela acaba... Pra quem assiste o primeiro filme, sabe que o modo de passar a maldição é esse, a pessoa se... a morte dela e passa a ser a nova vítima da maldição. Então, atitudes como chamar a polícia, tornar tudo público, tentar procurar ajuda, ela não faz com medo de se expor. Além disso, ela está ensaiando para uma turnê, para um show, e as alucinações que a criatura faz ela passar, que acaba ela agindo de maneira estranha e surtada, o filme aproveita para justificar isso como um comportamento de uma estrela pop em ascensão, sabe? Quando o artista pop se mete em polêmicas, quando ele fica muito snob, ela erra ali no ensaio o passo de dança e culpa um coreógrafo, sendo que ela caiu sozinha, ninguém faz nada. Então é bem interessante, e a atriz, a Naomi Scott, ela manda muito bem nesse filme. Ela literalmente faz de tudo. Ela chora, ela sorri, ela surta, ela tem momentos que ela tem que ser quase essa vilã, essa artista pop, né, que é mimadinha e surta, e outros momentos que ela tem que trazer a empatia do público para si. Então é um trabalho que eu considero bem difícil ali, ela conseguiu fazer ali com uma proeza bem interessante, né? E eu gostei bastante desse filme pelas cenas de terror dele, dessas alucinações. Tem uma cena onde traça um paralelo com a exposição dela, que são várias pessoas que seriam os fãs ou a mídia perseguindo ela pelo apartamento. É uma cena bem visceral e bem legal, muito bem filmada, né? E eu também gostei porque se o primeiro filme, você assistindo o primeiro filme, você acha que não tem espaço para continuação, quando tu assiste Sorria 2, ele expande a mitologia da franquia de um jeito que o filme acaba e tu quer ver o que vai acontecer no Sorria 3, né? Porque o final dá a entender que tudo é daqui pra frente, e além de ele expor uma característica muito interessante dessa maldição, que não é um pequeno spoiler, mas nada que vai afetar a sua experiência, porque eles falam isso no filme logo no início. Porque é diferente do que o grande público imagina que seja um demônio, um fantasma, que é o mais comum, eles expõem que é uma entidade cósmica a criatura. Então é uma entidade cósmica senciente, ela tem um objetivo, a gente ainda não sabe qual é. Então a gente fica no aguardo do Sorria 3 para poder descobrir. E para mim isso só deixa as coisas muito mais interessantes, com vontade de ver para onde essa franquia vai, né? Então já fica aí a pedida também para Sorria 2. Então, no mais, seria isso. São filmes que estrearam esse ano, podem ter passado despercebido, por algum motivo ou outro você pode não ter dado chance para eles, mas fica aqui a minha recomendação.
E o pedido também para vocês ficarem de olho sempre quando a gente trazer novidades aqui, sempre falando sobre filme ou assuntos do gênero de terror e horror, certo? Aproveite e siga a gente ali nas redes sociais, dê o like e não deixe de acompanhar o Cova Aberta.